Método crítico. A autoria do livro. Quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Bom, nós temos duas opções para a autoria. Se você abrir o seu livro de Gênesis, logo ali no início, na primeira folha está escrito o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Quando nós pensamos em Gênesis, nós temos que ter em mente que ele não é um livro isolado. Nós temos que pensar no Pentateuco, que é constituído por 5 livros. Gênesis é o primeiro desses 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, você precisa ter em mente que ele não está isolado, não é um acontecimento sozinho. Então, Gênesis é o primeiro livro de outros 4 que virão. Então, quando nós pensamos na autoria desse livro, nós temos 2 possibilidades. Como eu já disse, você lê lá no início que foi Moisés o autor. Então, nós defendemos a autoria de Moisés e também existe uma segunda possibilidade que foi questionada essa autoria de Moisés. Então, se você começar a questionar, mas eu não sei se foi Moisés, pode ter sido uma outra pessoa, da onde se baseou essa história toda? Bom, essa história teve início em 1700 com Billard. Ele percebeu que Moisés, nos primeiros livros de Gênesis, usou diferentes nomes para Deus. Então, toda vez que ele se referia a Deus, ele usava diferentes nomes para descrevê-lo. E ele começou a questionar isso, por que o mesmo autor usaria diferentes nomes, se é ele quem está escrevendo? Então, ele começou a questionar se realmente essa autoria ela era de Moisés. Então, nessa época, em 1700, ele criou uma teoria para defender que a autoria não era mosaica, ou seja, a autoria não era de Moisés. E essa teoria foi conhecida como a teoria da hipótese documentária. Depois, em 1895, um autor alemão fez algumas reformas nessa teoria e ele afirmou que Moisés não era o autor do livro de Gênesis e nem do Pentateuco. E para provar, ele dividiu essa teoria, que foi criada em 1700, em diferentes documentos literários, usando as variações literárias de texto, com os nomes divinos, as repetições de relatos, para diferenças de enfoque. E afirmou ter 4 tipos diferentes de documentos que constituem o Pentateuco, que são os documentos J, o documento E, o documento D e o documento P. Para você entender um pouco melhor sobre essa teoria, sobre esses documentos, eu vou deixar em anexo o material para você ler, para você se aprofundar, e aí você tirar sua própria conclusão, se realmente foi Moisés ou se não foi Moisés o autor. Agora, se você acredita que realmente foi Moisés o autor do livro, nós temos algumas evidências. Então, eu quero ler e citar algumas para vocês. Aqui, aonde dentro do Pentateuco nós afirmamos que Moisés é o autor do livro. Você pode ver lá em Êxodo 17, no versículo 14, ele diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Nós vemos também citações em Números 33, 2, citação em Deuteronômio, e eu quero ler para você, Deuteronômio 31, versículo 9, que diz assim: Esta lei escreve a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor e a todos os anciões de Israel. Nós também temos referência lá no Deuteronômio 31, 19 a 22. Porém, você pode questionar, se Moisés foi realmente o autor do livro e do Pentateuco, como ele pode escrever sobre a criação quando ele não estava presente? E como no final do livro de Deuteronômio, quando vocês forem estudar, vocês verão que ele relata a sua própria morte. Como alguém relata a sua própria morte, né? Então, estes são alguns dos questionamentos sobre a autoria de Moisés. Porém, é possível que o texto de sua morte foi acrescentado posteriormente e também podemos ter em mente que Moisés tem usado algum escrivão como auxiliar dele. Nós vimos isso no Novo Testamento. Paulo usava muitos escrivães para
auxiliá-lo, né? Então, é bom lembrar que também na época de Moisés existiu o Código de Hammurabi, que foi escrito mais ou menos nessa época e que afirma ter usado escrivães para redigir as leis. Então, parecia ser um costume da época, então é sim possível que Moisés fazia uso dessas pessoas que auxiliavam. Um outro questionamento que nós podemos ter mas Moisés ele tinha condições para escrever todo o Pentateuco, livros tão extensos? Ele tinha essa capacidade? Sim, ele tinha. Você vai estudar lá em Êxodo que Moisés ele foi criado e educado na corte real do Egito, né? Ele recebeu informações sobre a tradição do seu povo que estava no Egito, da sua própria mãe, né? Através da sua própria mãe. Ele também tinha o conhecimento geográfico do clima do Egito e como um fundador dessa nação, ele tinha o interesse de deixar escritos, de deixar relatos, as bases da moral e da religião do seu povo. Ele também teve tempo suficiente, afinal de contas ele passou 40 anos no deserto e é tempo suficiente para se escrever os livros. E aí você pode se perguntar, mas temos evidências de que o Moisés era autor do livro de Gênesis e do Pentateuco? Fora do Pentateuco? Sim, nós temos. Você pode ver em 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e o seu juízo e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Nós também temos o relato no livro de Esdras, capítulo 3, versículo 2, no livro de Daniel 9, do versículo 11 ao 13. E também nós temos evidência no Novo Testamento. Nós podemos ver no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: Jesus diz: Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Nós também temos o relato em Marcos 12, 19 e no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 5. Então, essas são evidências, tanto no Pentateuco quanto fora, no Antigo Testamento e no Novo, sobre a autoria de Moisés, o próprio Jesus atribuindo a Moisés a autoria, né? Então, você procure, você leia o anexo que eu estou deixando para você e você defenda quem é o autor desse livro através de conclusões bíblicas, através da sua opinião bem constituída biblicamente. Agora a data. Quando esse livro foi escrito? A data do livro ela é muito difícil de ser fixada em um tempo exato. Então, a melhor maneira da gente conseguir entender sobre essa data desse livro de Gênesis, nós precisamos pensar no relato que existe em Êxodo 1:11, que diz o seguinte: E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para que os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Então, o que a gente entende daqui? Essas cidades, Pitom e Ramsés, o nome da cidade, ela é o mesmo nome de um faraó. Esse faraó foi a 10ª dinastia. Então, colocando o Êxodo em aproximadamente 1280 a.C., aproximadamente essa data. E, consequentemente, se essa é a data de Êxodo, a entrada dos israelitas no Egito seria em aproximadamente 1710 a.C. Então, essa seria a posição mais aceita para a data do livro. A quem esse livro foi escrito? Originalmente, ele foi escrito aos judeus para preservar a história de seus patriarcas, e a nós, e a todos os homens de todos os tempos. E de onde esse livro foi escrito? O material poderia ser primariamente escrito por José no Egito e posteriormente recopilado por Moisés durante a estadia do povo no deserto. Ou Moisés poderia ter recebido diretamente de Deus no Monte Sinai e escrito o livro todo no deserto. Gênero literário. Bom, nós temos biografia histórica contendo narrativa e biografia divina e a poesia hebraica e paralelismo.
Então, do ponto de vista literário, o livro revela a história em 3 focos. O primeiro foco. Na primeira parte, a literatura principal é a poesia hebraica. Nós vemos lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, que vai dizer assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso é poesia hebraica, né? Então, o autor ele se comunica de forma poética e de forma abstrata. Ou seja, o objetivo não é ensinar a exatidão histórica. Ele acentua os conceitos e valores por trás da história. Este é o foco do livro. Na segunda parte, ele vai usar a narrativa, tanto na narrativa histórica, quanto a narrativa biográfica. Ele vai usar essas 2 formas. A narrativa, ela é muito cativante, ela é envolvente, ela é detalhista, porém ela deixa informações que não são importantes de fora. Os personagens, porém, são reais. O segundo ponto que nós temos é o foco histórico. A partir do momento que o autor se preocupa em narrar a história, ela se torna totalmente autêntica. Nós temos evidências que essas histórias são verídicas. Por exemplo, nós temos a descrição dos reis da Alta Ásia para a Ásia Ocidental. Este movimento ele é confirmado por documentos históricos. A figura de Melquisedeque e de outras nações também possuem documentos históricos que falam da existência desse homem. Em Gênesis 23, vai falar sobre a compra de um cemitério quando Sara morre. E existem documentos que falam sobre a compra deste lugar, deste cemitério. Temos também a genealogia das tribos árabes, que são relatadas lá em Gênesis 25. Temos a genealogia de Edom, relatada em Gênesis 36. E é provável que elas façam parte do livro para provar a veracidade desse livro. No relato de José, a história dos hebreus se misturam à história dos egípcios e temos uma abundância de documentos egípcios que comprovam este acontecimento, como a gente tem lá em Gênesis 47. Temos também o estilo de vida dos patriarcas. É totalmente compatível com o que os historiadores encontraram. Por exemplo, era muito comum que a mulher, quando fosse estéril, ela oferecesse sua serva ao marido. Era uma prática comum. Para o judeu, a poesia hebraica, por exemplo, é contar uma história para ilustrar aquilo que é real. Então, é contado de uma forma alegórica. Portanto, na criação, tudo é real. Tudo aqui é real, porém, ele é contado de uma forma alegórica. O terceiro foco é o foco do livro, o ponto de vista teológico. O livro é um documento teológico, ele estabelece a base de toda a teologia do povo de Deus, que é Deus o Criador. Teologicamente, aborda a criação do mundo, a criação do homem, a queda e a redenção. Ele narra como Deus escolheu o seu povo e o relacionamento que ele tem com o homem. O povo de Deus é o homem. Deus escolheu os judeus para serem os guardiões da aliança e não um povo exclusivo de Deus. O Pentateuco ele aborda o tema da fé judaica. A cada um dos 5 livros você vai ver que ele vai mostrar isso de uma forma diferente. Método panorâmico. Qual é a ideia central desse livro? A ideia central é a criação da terra, é a criação do homem, é a formação de uma nação exclusiva para Deus, que é Israel. Também é mostrar essa redenção, quando Deus cria o homem e ele falha por causa do pecado, através da imoralidade, né, dessa desobediência de Deus, esse pecado. Então, através disso, Deus vem e traz a redenção para esse povo. Então, essa é a ideia central do livro, né? E a razão principal pela qual esse livro foi escrito, o livro ele serviu para preservar a história dos patriarcas, do povo judeu, para assim firmar a identidade de Israel como uma nação, além das bases da moral e da religião desse povo.